Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações. Muito bom dia, amigos da Rádio e TV Liberal, do programa Olho Vivo. Estamos recebendo hoje o presidente do Sindicato dos Municipários de Guaporé, o senhor Manuel Cardoso. Manuel, prazer em recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio e TV Liberal. Bom dia. Bom dia, Claucir. Bom dia à comunidade que está nos ouvindo e assistindo, né, Claucir? É satisfação estar aqui no teu ambiente de trabalho, mais do que nunca, né? Já tive em outras oportunidades essa que a gente estava no embate ou um debate, né, a respeito de questões bem pontuais ao nosso funcionalismo. E hoje estou à disposição aí do Claucir para que qualquer pergunta que vier a gente tentar responder, porque nós, enquanto sindicato, a gente busca estar sempre atualizando, né, o funcionalismo. Eu sei que a gente peca muito enquanto presidente, né? Eu estou falando por mim, não toda a minha diretoria, mas por mim mesmo, por causa da correria. A gente está sempre em busca de novidades e trazendo também amparo legal para que todos os envolvidos estejam amparados legalmente, seja funcionário ou seja a própria administração, né? A gente vem cada vez numa crescente, né, Claucir? Porque, na realidade, a gente hoje, enquanto sindicato, tem que mais tentar proteger aquilo que já foi ganho ou garantido, né, pela Constituição, pela própria CLT, essa que foi já rasgada, né, com as reformas, inclusive com a reforma da Previdência, a reforma trabalhista. A gente sabe que vem aí também uma administrativa, né, a reforma administrativa que vai também dar mais uma destruída naquilo que a gente construiu de longos anos. Nós, enquanto sindicato, eu vinha lembrando esses dias, eu sou sindicalista de muitos anos, dos anos 80, mas eu carrego a veia sindical desde tempo de criança. Meu pai, uma das lembranças que eu tenho dele... Bem de berço, então. De berço. Eu carrego, meu pai era marinheiro, era prático na marinha, e ele tinha a carteira do sindicato e ele sempre me dizia, se é ruim com o sindicato, pior sem ele, Claucir, tá? Porque a gente passa a ser, no momento que a gente está disposto para trabalhar pelo colega, pelo grupo, a gente tem que se dedicar 24 horas, e é isso que realmente eu faço, tá? Enquanto presidente, estou no 3º mandato, e sei o quanto que, se nós não estivéssemos agindo, estivéssemos procurando cada vez mais para proteção e proteger aquilo, como já falei, que é de direito, a gente nunca quer tirar daquilo que não é de direito, ou então ir atrás de algo que não é direito nosso, porque eu acho que o funcionalismo, muitas vezes ele passa num concurso, abaixa a cabeça e vai tratar de trabalhar e não se preocupa com a sua vida funcional. Ele só vai se ligar e estar atento a isso depois, quando tiver com uma certa idade, já está perto de se aposentar, e aí começa a se preocupar, pois é nesta hora que ele de ter os seus direitos, muitas vezes até garantido para sustento, não só de sua família, mas sustento muitas vezes até do seu medicamento, né? Que muitas ocasiões não tem na distribuição pública, ou melhor, não tem distribuição no posto, ele vai ter que comprar na farmácia. Muitas vezes, a maioria das vezes, o dinheiro é curto, pois foi retirado alguma coisa ou outra que foi retirada e acabou abaixando o seu salário, que é aquela hora que mais que tu necessita. Eu estou falando isso porque houve várias reformas, e principalmente a da Previdência, né, onde que nos tiraram bastante coisas que a gente poderia resguardar lá no futuro, na aposentadoria nessa, né, Claucir? Manuel, as pessoas estão vendo o resultado, o ganho da categoria, o ganho do magistério, o piso, mas não sabem o quanto isso demorou para ser construído. Tudo é um processo de muita discussão, e você sofreu críticas tanto dentro do sindicato quanto fora pela demora, mas é uma questão de negociação, é uma questão de alinhar, é uma questão de fazer contas, é uma questão de... Foi uma questão muito política discutida, né? Claucir, o seguinte, é bem isso, terminou o tempo do sindicalista, ou melhor, aquele que pensa ao contrário de mim, né? Vai estar fazendo errado. Eu já tenho acompanhado isso há anos, como eu te disse, vem de berço, e eu tenho acompanhado outros sindicalistas, outros líderes, outros presidentes de sindicato. Hoje eu atuo como também federação,
em todo o estado, eu observo que a pessoa que é radical demais não tem vez, não é a bola da vez, não é ser radical demais, ser radicalista demais em um assunto que tu... Porque todo mundo tinha os sindicatos como xiitas, né? Inegociáveis, intragáveis. Mudou, o mundo mudou, tudo é dinâmico, né? Além de dinâmico, a gente vê os empecilhos que estão colocando não só para nós, mas para o próprio administrador, o próprio prefeito, o próprio governador, o próprio presidente, os empecilhos que vão colocando. E muitas vezes, por ser político, agora tu falou bem, ser político e haver uma politicagem, às vezes, atrás disso tudo, muitas vezes o presidente faz com que os próprios governadores, os próprios prefeitos fiquem arrochados, ou melhor, fiquem apertados a ponto de não poder dar um aumento, não poder... ficam engessados porque as leis estão obrigando a isso, né? E a responsabilidade fiscal, responsabilidade do governante, né? A gente sabe que o CPF dele, seja ele governador, prefeito, para te ter noção, até os secretários nossos, né, da comunidade ficam atrelados ao seu CPF, a ponto de, mais para frente, um Tribunal de Contas apontar uma irregularidade e tu ter que devolver dinheiro. Então essa é a nossa preocupação hoje, enquanto sindicato, Clauceiro. É para trazer legalidade de todo o ato nosso, tá? Inclusive para não ter prejuízo no próprio bolso do sindicato e não trazer também o vexame de amanhã ou depois um funcionário ter que devolver dinheiro, e isso é prerrogativa hoje. Se tu ganha algo que não é teu, tu tem que devolver mesmo. Antigamente se dizia que não precisava porque em boa fé, né? Não foi má fé dele ganhar aquilo que não era de direito. E hoje não, hoje a gente sabe que tem que devolver, inclusive pagar as custas, né, se entrar num processo. Isso tudo é uma questão que nós, enquanto sindicato, eu digo nós porque a gente tem uma diretoria por trás, Clauceiro, são 27 nomes de pessoas de todas as siglas, de todas as bandeiras. Exatamente, essa decisão não é de um homem só, não é só do Manuel, é do grupo de trabalho. Né? Quero aqui agradecer também ao grupo, né, todo que está coeso com nós, esse grupo que para mim dá muitas vezes até sem se mostrar, porque fico atrás da cortina, né? O teatro, quando abre a cortina, aparece só os coadjuvantes, ou melhor, só os atores principais e não aparecem os que de fato teria que aparecer, que são aquele grupo também, o grande grupo, que me dá um apoio muito grande para mim, enquanto presidente, né? Mas eu dizia, na questão mesmo do piso dos professores, eu dizia que o ator principal, e falei isso na Câmara de Vereadores, o ator principal foi o prefeito da nossa cidade. Para mim foi o prefeito, porque ele teve a decência, a honra... trânsito, o prefeito? Muito, 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 muito mesmo. Eu, na realidade, já transitei em todas as administrações, nos 15 anos que estou completando de casa, enquanto funcionário público, aqui, né, nesse município, mas eu sou funcionário público desde jovem, né? E todos foram, porque a gente tem que ter, não só falar, mas ouvir, principalmente ouvir. E são pessoas que todos os três que eu enfrentei, os três prefeitos que estavam na frente da administração nossa aqui do município, e nesses 15 anos foram todas pessoas que hoje ainda me dou muito bem com eles, porque eu sei que muitas vezes eles são barrados por questões não só políticas, mas a questão de legalidade no ato. Tá? E muitas vezes, a maioria das vezes, se tem ou a parte jurídica ou a parte legal que não está dando, muitas vezes, segurança. Inclusive os órgãos que dão a segurança, não só para o prefeito, mas para vereadores também. Estou aqui falando e quero agradecer o grupo de vereadores que aí está, né, no Legislativo, não só Executivo, mas Legislativo também que votou, né, soube votar e como votar, pois a categoria estava coesa, estava todo mundo junto, querendo esse aumento. Eu acho que foi a oportunidade, a hora era essa, senão nós teríamos rasgado o plano de carreira dos professores, né, do magistério. E eu só tenho a agradecer, bem como tu disse, o líder, né, o prefeito, para mim, foi a peça principal. Eu não quero aqui falar nomes porque eu acabo deixando alguém para trás, mas o secretariado também, principalmente os dois que a gente se mantinha uma conversa muito franca, muito clara, até para esclarecimento deles e de mim. Alguma coisa que ficava para trás, a gente recorria ao jurídico nosso, né, do sindicato e da federação.
Então eu só tenho a agradecer, né? Mas vem outras peleias por aí, né, Claucir, Claro, que a gente é uma não... continuidade, né? Porque vocês não só brigam pela questão do reajuste, eu fiz aqui uma relação de algumas questões que eu passo a questioná-lo a respeito dos precatórios. Tem muitos funcionários aí que estão à espera do precatório. E não adianta, depois de falecido, receber um precatório. Querem gozar em vida isso. Como é que estão as negociações a respeito disso? Isso é algo bem, até eu também tenho questões, a minha pessoal, a esposa também é funcionária também do município, e a gente tem essa questão ali, que foi iniciada lá no meu primeiro mandato, onde a gente teve, era um amigo nosso, um conhecido nosso que tinha tese a respeito disso, que é falecido já, o Firmino Bedin, não sei se tu teve a oportunidade de conhecer ele, claro. Uma pessoa, para mim, ímpar, né? E a gente fez esse levante, ele tinha na mão ali a tese e levantou, e a gente conseguiu os primeiros precatórios. Mais ou menos 300 e poucos precatórios, quase 300. É uma briga judicial para conseguir e uma briga depois judicial para ser pago. Isso é uma coisa muito interessante, Claucir. Isso na negociação nossa, agora, com o poder público, a gente até falava nisso, né? Um dos secretários, que é o Derroco, que é o da pasta da Fazenda, eu acho que tu citou até ele uma vez aqui, disse, bom, se não tiver dinheiro não tem, né? É ele que, junto com o prefeito, que vão dar esse aval, tem o dinheiro e vai ser dado. Ele sempre me dizia, tem o mesmo pensamento meu, tá? Desculpe aqui o grupo de juristas, o grupo de advogados que tem na cidade. Eu falei até no nosso fórum lá em Porto Alegre para quase todo o Brasil ouvir, né? Porque lá tinha todas as federações. E eu falei algo que é real. Muitas vezes o jurídico da prefeitura, o próprio, né, procurador da prefeitura, eles, para não carregar algo mais grave, uma culpa lá na frente, que tem que também, junto com o prefeito, devolver dinheiro, eles acabam dando pareceres bem mais fracos, bem mais simples, simplificado da história. E muitas vezes sacrificam o funcionário público. A maioria das vezes é sacrifício. E não é nem de vontade própria, é porque procuram. E hoje tu sabe que é mesmo com a internet. Se tu souber fazer a pergunta certa para o Google, ele te responde. Senão, ele acaba te dando algo que não te dá amparo nenhum, segurança nenhuma, né? Inclusive, tu tem que procurar para ver se é verdade aquilo que foi escrito. E muitas vezes o jurídico recebe, né, o jurídico que está aí, que muitos acompanham a parte política, né, com seus políticos, mas tem os seus escritórios fora. E essas pessoas, muitas vezes, eles correm o risco de estar dando um parecer até errado, ou para o gestor ou para nós funcionários. Então fica uma coisa que nós temos que buscar também, a garantia para que tenham garantia que no futuro não tenham prejuízo, tanto o funcionário como a administração. E aí o próprio Derroco dizia, né, e é isso mesmo, o que a gente puder não deixar ir para precatório, a gente tenta de tudo quanto é jeito. Porque o prejuízo é grande, o prejuízo é de quem paga e quem recebe, que somos nós. Nós estamos ali em torno de 30%, 25% pagando os honorários, tanto a parte burocrática que tem do processo ou para o advogado. Inclusive, vários municípios, a grande maioria dos municípios, não resolveram a questão do piso do magistério ainda. Se não resolver, isso vai virar um precatório também. Claucir, é bem complicado, porque nós estamos na justiça, na nossa região, a gente tem vários municípios que não se habilitaram, inclusive aqui encostadinho de nós, né? Tem vários. Tem vários. Não e vou municípios nem grandes, são pequenos, não? Grandes, como o Alvorada mesmo, em primeiro momento, a gente foi feito um levante. A princípio, aquela história que já contei, que você sabe que, né, poderia ter dado, não deu, e virou uma piada, né? A Grande Porto Alegre virou uma piada Alvorada, como tinha citado, que tinha dado, e depois voltou atrás, onde que o funcionário, ele passa, muitas vezes, passo por bobo até, porque é feito piquetes, é feito greves, né? E acaba desmoralizando a categoria, desmobilizando. Numa guerra, ou numa... Eu estou falando em guerra, né? Meio fictício isso. Nós entendemos, Numa guerra, tu não pode botar. O inimigo, aquele que mais quer é que tu seja desmoralizado. Na trincheira. Na trincheira. Tu tem que ficar se resguardando
e atacar e ir no ponto realmente aquele que te dá direito, que te dá garantia para ti e para o outro também. Para a pessoa que está à frente. Não adianta tu só abaixar a cabeça, ser um taurino, como eu sou mesmo, muito teimoso, né? Mas acabam tu abaixando a cabeça e dando murro em algo que não tem necessidade. Se tu recuar, tu vê, tu tá, às vezes até tu não tem a razão. E esse é o meu lado. Um dos lados que eu tenho, que é muito... até eu não me admiro muito, porque isso tem, todo mundo teria que ter, mas os colegas já me falaram isso. A paciência que eu tenho. A paciência é muito grande. Às vezes estou esgotado, tudo, me recolho e vou até no canto lá respirar um pouco. E é criticado por isso. É. Porque não é no afã, no calor da discussão que você resolve a coisa, né? Deixar a poeira passar e vamos... Foi bem assim que aconteceu lá no passado. Você recebeu pressão, inclusive. Muito. Você disse que estava no supermercado. E aí, no supermercado, te cobravam na fila do supermercado. Claucídides foi uma história antiga até do Vale Alimentação, quando ele passou do Vale Alimentação, que era uma sacola que era dada, né? Foi digno, foi ali que iniciou o nosso Vale. Mas quando ele foi passar para cartão, a gente teve umas coisas muito loucas, porque tinha funcionário, 3 meses depois estavam me cobrando porque não tinham comida em casa, porque não tinham ganhado o Vale, sabe? Me pegando até pelo pescoço, como diz o troço, numa fila de mercado. Isso não foi diferente. Aí a gente vê que às vezes a história política, dependendo do lado que tu tá, tu é julgado errado, sabe? Então tu tem que, não é ficar em cima do muro, tu tem que se colocar como realmente isso que eu falei no início, colocando o que te dá de amparo, seja ele qual for o gestor, qual a bandeira partidária dele. No momento que o Manuel sair do sindicato, aí sim, talvez se torne um lado partidário, mas vai ter a mesma visão, sabe? Eu fui conselheiro do nosso fundo, onde que eu tive que pedir para mim sair porque era incompatível. Tu não consegue ser conselheiro e ser presidente. Porque o meu lado sensível, o meu lado de olhar principalmente as injustiças, eu vou continuar sendo até vereador, presidente da República, sei que eu for, vai ter esse lado que eu não vou desistir nunca. É o lado humano. Eu tenho casos assim que colegas que estão recebendo ali menos, sabe, não recebe menos salário mínimo, porque se tem ali uma lei que garante que não pode ser menos salário mínimo. Mas tu entra num funcionário aposentado ganhando salário mínimo, onde que só a parte de medicação deles, e muitos estão em tratamento. O nosso funcionário é um funcionário doentio, ele está doente, tá? Eu estou falando isso no geral. Ele está doente e tu chega num local onde o aposentado por invalidez não tem condições de pagar. Muitas vezes o seu alimento não vai ter para pagar o medicamento. Tem uma colega que ela faz tratamento em Porto Alegre do câncer, ela faz hemodiálise, muitas vezes, já aconteceu isso. Ela levar daqui produtos que ela faz, fabrica, para vender na porta do hospital. Isso é imoral, sabe? E aí eu tento, o lado meu sindicato é isso, o lado sensível é esse. Ver o lado humano. O nosso município é um rico, deu para ver agora, tá aí as pesquisas, tá aí, tá? E por que o nosso funcionário ser empobrecido? Por que o nosso funcionário está, né, que hoje não está mais, porque cada vez mais algo que a gente vai conseguindo junto com a administração, como eu falo sempre, né, a dignidade que deram hoje perante o aumento que deram para a classe do magistério, para mim isso é glória. Sabe? É um município que merece ser respeitado. Não só aqui no nosso município. Nós, enquanto... Eu não quero ser bairrista. E não sou. Eu acho que... Eu morei em várias cidades, eu não posso escolher uma de privilégio. Mas eu quero dizer que quando tu tá morando, muitas vezes tu não enxerga. Eu morei numa cidade turística, onde o povo mesmo detona a cidade. Olha que horrível isso, eu não posso andar. Uma cidade aqui... para turista. Turista, mas eu não posso andar aqui, olha só. Mas, cara, é ele que traz dinheiro para a comunidade, para nós, funcionários, né? Enquanto eu dizia, nós somos funcionários. O que está pagando o nosso salário é o imposto dele. Eu vi a entrevista do prefeito falando, hoje eu acho que foi, ele estava na prefeitura até falando a respeito, e ele até nem falou do que foi ser... Ele recebeu a escola Zaidas Anon, exatamente. Das crianças. E ali o imposto que está sendo empregado aqui e é distribuído aqui, tu pode ter certeza que vai trazer melhorias para nós. Nós, funcionários públicos, podemos entregar para a comunidade algo melhor, algo mais alegre, mais solto, mais aquilo que realmente a gente sabe fazer. Que quando fez o concurso,
Ele passou num concurso, ele tinha regras e muitas vezes deixou de lado lá o seu imposto de renda, o seu, me ajuda, FGTS, né? Que muitas vezes tu ganha, enquanto na iniciativa privada que nós não ganhamos. Exatamente. Mas entrega para a comunidade produto de primeira linha. Tá aí para ver, senão nós não teríamos uma escola, uma cidade educadora como essa. Tá certo. Manuel, foi um prazer conversar, temos vários assuntos, mas não faltarão oportunidade. Um abraço, um bom dia, um bom trabalho. Zé, muito obrigado pela oportunidade. Que tu quiser me convidar, estaria disposto. Tá? No próximo segmento vamos falar sobre o fundão, fundo de previdência. No próximo segmento tem vários assuntos, porque eu morei numa região em que os fundões levaram calote. Esse negócio de aplicar, e muitas vezes os bancos que você aplica, de um dia para a noite desaparecem, né? E esses outros assuntos, em vários assuntos, a gente vai levantar aqui no próximo segmento. Tá bom, Manuel? Tá bom, Zé. Isso é um assunto muito pertinente, um assunto que tem que ser desenvolvido com toda a comunidade e principalmente as duas partes que colaboram com isso, que é o gestor e nós, né? Nós temos uma parte bem grande. E o fundo mas quero deixar aqui, garantia de aposentadoria de quero deixar aqui agradecer também, e muitas vezes o Manuel, quando está no calor da discussão, muitas vezes pode ter passado alguma coisa que o Manuel é bruto, não é polido até, e começa ogro. A ofender. A palavra certa é ogro, é muito mas ogro. Mas não é tanto assim. Claro que não. Mas não é tanto, mas costumam dizer, né? O que a gente quer dizer aqui? Quer dizer que a gente está bem agradecido também de ter alguém administrando o fundo, com a parte do seu conselho, a parte do presidente, o vice-presidente, né? O gestor. Quero agradecer mesmo, de coração. Mas cada vez que houver alguma coisa que não está alinhado com aquilo que manda a justiça, né, eu vou estar sempre atento, pode ter certeza disso. Mas vou deixar em primeira mão o meu agradecimento a esses que estão, e fui o primeiro, quando houve na Câmara, foi para a Câmara para ser pago o jeton para esse grupo, eu disse, fui o primeiro. Isso eles podem, se estão me ouvindo, vão saber disso, porque eu acho que nada mais justo. Tá? São mais que um orçamento do município, Zé, que está sendo administrado. Um abraço, Manuel. Obrigado. Falamos aqui com o Manuel Cardoso, presidente do Sindicato dos Municipários, da Rádio TV Liberal e do programa Olho Vivo. Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações.